Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo dessa série em que eu apresento como fabricar uma planilha de controle de investimentos. Então, sem mais delongas, vamos passar direto para a tela do meu computador. Aqui nessa lista à esquerda, as ideias a serem executadas são algumas das coisas que a gente vai fazer hoje. A começar pela recolocação da listagem de ativos na aba de ações. Por que a gente vai seguir esse processo aqui? Porque seguindo o que a gente colocou aqui, o que eu coloquei dos processos a serem seguidos no vídeo de hoje, nós vamos organizar um pouco melhor toda a parte de renda variável desse controle de carteira, que nesse primeiro momento talvez não faça tanto sentido assim fazer isso, fazer todo esse processo, mas eu te garanto que vai facilitar muito a nossa vida alguns vídeos mais pra frente, quando a gente for começar a organizar a parte de imposto de renda. Porque lembrando, ações aqui no Brasil tem toda uma funcionalidade diferente, tem regras diferentes de imposto de renda quando comparados aos fundos imobiliários, quando comparados a ações no exterior, quando comparados a ETFs aqui no Brasil. Por exemplo, ações, a gente tem aquele limite de isenção até R$20 mil. Isso não existe nos ETFs. Fundos imobiliários têm uma alíquota de imposto de renda diferente do que ações. Ações no exterior precisam ser tratadas de forma diferente, tratando a situação cambial também. E por isso que nós precisamos, ou é preferível fazer isso de formas separadas. Beleza? Então vamos aqui para o primeiro passo, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje, que é recolocar a listagem de ativos na aba de ações. Se você não viu o primeiro vídeo dessa série, eu recomendo que você veja. Tem um link aqui na descrição em que a gente monta essa planilha inicial, esse primeiro esboço da central de controle de investimentos, em que nós conseguimos já mapear de forma automática, através de fórmulas, todas as ações únicas que a gente investe, todas as que estão colocadas dentro da nossa aba de operações de controle de ações. Essa aqui é uma entrada de dados, é basicamente a ação, a quantidade que você comprou, o preço que você comprou e as taxas que você pagou. E essas informações são então consolidadas nesta parte aqui. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos desfazer o que a gente fez no último vídeo, colocar isso de volta para que a gente possa mais facilmente replicar para diferentes tipos de investimentos. Fundos imobiliários, ETFs e por aí vai. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui para facilitar bastante a nossa vida vai ser primeiro vir aqui em controle de ações, limpar todas essas colunas aqui, seleciono as colunas, aperto Delete, limpa completamente essas colunas que não tinham nenhuma informação do nosso interesse. Eu venho aqui na central de controle, seleciono essa tabela específica aqui, aperto Ctrl X para recortar essas informações. Eu posso também vir aqui, botão direito, recortar, Ctrl X. Eu venho aqui em controle de ações e eu vou decidir colá-las aqui, Ctrl V. Aqui nós temos exatamente as mesmas informações, apenas concentradas nessa mesma aba. Essa fórmula aqui eu posso deletar da central de controle de ações, então nós agora temos uma página completamente vazia. E aqui em controle de ações eu vou colocar essa mesma informação. Que informação é? É o total investido em ações. Então aqui, total em ações. E aqui simplesmente vai ser uma fórmula de soma para nós somarmos todos os valores presentes aqui. Eu apago o último dígito dessa fórmula, que ele já tentou preencher automático ali, para pegar todos os números presentes nessa mesma coluna. Eu dou um Enter aqui, ele já diz que o nosso total em ações atual é de R$ 42.997. O que ele faz? Ele simplesmente multiplica a quantidade de ações pelo preço atual de cada ação, resultando no valor atual dessas ações. Agora nós vemos que essa parte aqui então já foi feita, nós podemos passar para a segunda etapa, que é duplicar essa aba de ações e renomear ela para fundos imobiliários, para ações no exterior e para ETFs. Por que é feito dessa forma? De novo, é por causa da questão do imposto de renda. Imposto de renda sempre é feito de forma levemente diferente, tem alíquotas diferentes, tem regras diferentes, tem especificidades diferentes a depender do ativo. Se você tem alguma dúvida, por exemplo, em como fazer o imposto de renda para fundos imobiliários, que é um produto bem específico, eu tenho já alguns vídeos aqui no meu canal e uma planilha gratuita. Eu vou deixar aqui embaixo o link, que é a planilha de cálculo de preço médio de fundos imobiliários. A gente vai adaptar aquela planilha para cá, para dentro dessa central de controle de investimentos, mas isso em um vídeo futuro. Se você tiver com essa necessidade agora, vou deixar o link aqui abaixo. Mas vamos lá, agora nós vamos duplicar a aba de ações e renomear essas cópias para fundos imobiliários, para ações no exterior e para ETFs. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, simplesmente, botão direito do mouse, duplicar. Ele criou uma cópia. Eu vou duplicar isso aqui de novo. Essa primeira aqui eu vou chamar de controle para
fundos imobiliários. Esta segunda, renomear para controle ETFs. E essa segunda aqui, controle stocks, ações no exterior. Dou um Enter. Agora vamos ajeitar cada uma delas. Na parte dos fundos imobiliários, essas ações aqui, como eu já mencionei no vídeo passado, não são uma recomendação, são só ações aleatórias, então eu vou colocar aqui alguns fundos imobiliários aleatórios para que a gente possa ter esse controle também organizado para isso. Então, MXRF11, HGLG11, BCFF11, a gente tem SNFF11 e HGRE11. A gente tem alguns fundos imobiliários aqui diferentes. Na verdade, eu vou colocar esse aqui novamente, só para mostrar que ela funciona. Ela não vai colocar duas vezes o MXRF11, vai colocar apenas uma vez, somando a quantidade de ações. Aqui aparece 350, porque foi uma compra de 100 e outra compra de 250, então está ok. Esses preços aqui não tem nada a ver com os preços dos fundos imobiliários, você não precisa se preocupar com isso, tá certo? É só para que a gente consiga ver que aqui ao lado, na parte de fundos imobiliários, ele consegue pegar o preço atual da cota do FII e colocar aqui como o valor total que nós temos investido em cada um desses produtos e também o total em FIIs que nós temos atualmente. A gente vai fazer isso agora tanto para a parte de controle de ETFs como controle de estoques. Então aqui em controle de ETFs também vou preencher com alguns ETFs diferentes, vou colocar IVVB11, SPXB11, NASD11 e o China11. E são alguns ETFs ali investidos a um preço que também não corresponde à realidade, que também não é uma recomendação de investimentos. Aqui a gente passa então ETFs, total em ETFs, preço atual da cota do ETF também. Beleza? Agora por fim a gente passa aqui para estoques e aqui tem um detalhe bastante importante. Primeiro de tudo, tá? Esses ETFs aqui tem uma questão bastante curiosa que é o seguinte: a visão que você vai ter sobre eles vai depender de acordo com o ativo que você está investindo. Por que eu quero dizer isso? Aqui a gente tem IVVB11, SPXB11 e NASD11, são ETFs de ações americanas, que replicam o S&P 500 ou que replicam o índice da Nasdaq, majoritariamente de empresas de tecnologia dos Estados Unidos. O China 11 é um ETF que não é dos Estados Unidos, é um ETF da China, de ações chinesas. Consequentemente, a depender da forma que você olha para os seus investimentos, talvez você tenha que classificar esses produtos de forma diferente na sua carteira. E o mesmo vale para a questão das stocks. A gente está tratando aqui como ações no exterior, mas o fato é que a maior parte dos brasileiros que investem no exterior investem especificamente em empresas dos Estados Unidos. Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia, 3M, essas empresas que são empresas americanas. Consequentemente, a gente só vai precisar fazer uma conversão de moeda, que é a conversão do dólar para o real, e a gente vai conseguir colocar elas tudo no mesmo bolo, digamos assim, porque a gente vai classificar elas como ações no exterior, ações americanas. A parte de ETFs é um pouco sensível a isso, porque a gente pode ter, além dessas ações no exterior, você talvez queira classificar isso como, poxa, eu quero ter tantos por cento em ações americanas, tantos por cento em ações chinesas, eu posso querer investir em algum ETF de Europa, eu também posso querer, caso seja do meu interesse, não investir em ações especificamente, investir, por exemplo, em um ETF de Ibovespa, um BOVA11, um PIBB11 que investe em ações brasileiras, que também são ETFs que seguem as mesmas regras tributárias dos outros ETFs que estão aqui listados, mas que faria muito mais sentido em termos de controle de carteira de investimentos considerar BOVA11, PIBB11, ETFs de ações brasileiras como ações brasileiras e não como ETFs. Então você vai perceber que aqui a gente está organizando primeiramente em relação ao controle tributário, que é um assunto que vai vir em vários episódios à frente, um assunto um pouco mais complicado, mas que a gente também vai construir aqui dentro dessa planilha, mas que também vai ser necessário um segundo tipo de controle para a gente controlar, por exemplo, a origem dos ativos, ou de onde a gente consegue ter esses ativos, ou de que país eles representam. Então, para isso, a gente vai ter dois controles que a gente vai mexer agora, que vai ser os controles das origens dos ETFs e os controles cambiais aqui para a parte de stocks, porque em stocks, se você tem uma conta na Avenue, na Interactive Brokers, se você conseguiu investir no exterior pela plataforma do Banco Inter, por exemplo, a cotação dessas ações é em dólar, mas faz total sentido você controlar todos os seus investimentos em uma mesma moeda, seja dólar, seja real. Majoritariamente a gente vai trabalhar aqui com o real, porque
Estatisticamente, você que está assistindo esse vídeo aqui mora no Brasil, tem seus custos no Brasil e é interessante que você saiba a situação atual do seu patrimônio em reais. E é isso que a gente vai tratar agora. Vamos começar aqui preenchendo então algumas ações americanas para que a gente consiga puxar o preço dessas ações, dessas stocks já em dólares. Então vamos lá, primeiro aqui ações da Apple, depois ações da Microsoft, depois ações da Tesla, depois ações da Nvidia e por fim ações da Meta. Como é que a gente vai fazer isso agora? A gente vai primeiro vir aqui no ticker, conferir se ele está puxando tudo certo, ele está puxando tudo certinho. Aqui na parte de quantidade de ações nós vamos arrastar um pouquinho para baixo, só para que ele consiga pegar também as novas ações que forem sendo inseridas. Preço atual da ação, a gente consegue ver que esses preços aqui, eles não são referentes ao preço em reais dessas ações. Vamos lá. Se eu entro aqui no Yahoo Finance, por exemplo, para olhar para as ações da Apple, AAPL, eu vejo que atualmente é de 194 dólares com 83 centavos, que é o valor que ele coloca aqui como o preço em reais dessa ação. Só que a gente sabe que não é em reais esse preço, é em dólar. Ele precisa necessariamente ser convertido. A forma que eu vou mostrar aqui vai ser a forma que eu pessoalmente acho um pouco mais organizado de fazer. O que a gente vai fazer primeiro então? A gente vai puxar automaticamente a cotação do dólar para dentro dessa planilha. Com isso então, coloco aqui dólar. Como que a gente vai puxar? A gente vai novamente usar a fórmula do Google Finance. Então a gente vem aqui e preenche o código da ação. O que a gente quer? A cotação do dólar em relação ao real. Então é USDBRL. Fecha aspas, eu não preciso botar price porque cotação do dólar é cotação do dólar. Só existe a cotação, não existe nenhum outro atributo possível. Então eu coloco aqui o SDBRL, aperto um Enter e ele vai me dar que $1 é igual a R$ 4,88. Beleza, maravilha. O que isso significa? Que esses preços atuais de ação aqui, eles não estão em reais, eles estão em dólar. Então vou colocar aqui dólar americano, só para ele não confundir, só para não ficar aqui o R cifrão, que é representativo de real, ele fica aqui representado em dólares. Valor atual também é representado em dólares, porque ele pega a quantidade de ações vezes o preço em dólar, vai dar a cotação atual em dólares. Então eu vou colocar aqui ao lado uma outra coisa, vou colocar aqui valor em reais. O que eu vou fazer? Simplesmente multiplicar o valor atual pela cotação do dólar. Então, se algo está valendo mais ou menos 20 mil dólares, como a cotação do real é mais ou menos 5 reais, ela vai valer então mais ou menos 100 mil reais. Aqui no caso, especificamente 95.090 reais. Opa, esqueci de travar a célula, aperto F4 ou coloco um cifrão na frente, ele já trava automático e aí sim eu posso arrastar aqui para baixo. Eu posso puxar aqui para a lateral também a soma, então nós temos o total tanto em dólares, 312 mil dólares, como o total em reais, 1.523.000 reais. Essa parte aqui já está atualizada, então a partir do momento que você colocar aqui uma nova ação, com uma nova quantidade, com preço diferente, lembrando também que você também vai negociar isso em dólares, não em reais, então é importante, só para você não se confundir ali quando você estiver inserindo as informações, aqui já vai estar puxando automaticamente tanto o valor em dólares quanto o valor em reais. Isso vai ser importante quando a gente for comparar o investido nessas ações no exterior, nessas estoques, com o restante da carteira também. Agora vamos passar aqui para a parte de controle de ETFs. Aqui, como eu mencionei, a gente vai ter que reclassificar esses ETFs com base no que a gente acredita ser o certo a se fazer. Então o que eu vou fazer aqui? Ao lado da data, eu vou inserir uma nova coluna, inserir uma coluna à direita, e eu vou inserir aqui a classe de ativos que nós vamos lidar. Esse aqui é um conceito de alocação de ativos, de você olhar para a sua carteira de investimentos como um todo, de forma global, ao invés de olhar especificamente ativo por ativo. Isso significa que na hora de você pensar em investimentos, de pensar onde investir, você primeiro vai olhar para a sua situação global, ao invés de ver se tem mais em uma ação, se tem mais em outra. Você vai primeiro ver se tem mais em ações brasileiras ou ações americanas e com base nisso tomar uma decisão de investimento. Então, para esse caso aqui, eu vou simplificar essa parte aqui e colocar como exterior. Então, todos esses ETFs aqui estão classificados como ações no exterior. Eu vou trocar esse segundo IVVB11, na verdade, e colocar aqui um BOVA11, que é um ETF de ações brasileiras, e aqui eu vou colocar, então, ações brasileiras, ou só ações, na verdade.
Não, vou botar ações brasileiras para ficar claro do que está se tratando aqui. Com isso, nós temos todas as cotações atualizadas. Opa, puxar aqui um para baixo. Tudo está funcionando muito bem e nós já temos essa classificação aqui. O que isso significa? O que a gente pode tirar dessa classificação? Que, a depender de como nós formos olhar para essa carteira de investimentos, nós podemos olhar para um aspecto específico ou para outro. E é importante que a gente não confunda isso ao longo do tempo. Então, aqui, nesta parte aqui, mais à direita, nós também vamos atualizar aqui com base na classe. Eu vou puxar aqui para o lado, vou inserir uma coluna à direita, para puxar também a classe de cada um desses ativos que estão aqui listados. Então, qual é a classe do IVVB11? Como que eu posso saber qual é a classe desse ativo específico? Para não ter que ficar copiando manualmente, que pode ser algum problema misturar essas fórmulas automáticas com cópia manual de informações, nós vamos usar uma outra fórmula, a fórmula chamada PROC. Então eu dou aqui, igual, PROC. O que nós queremos procurar? Search Key, nós queremos procurar IVVB11. Onde nós queremos procurar o IVVB11? Nós queremos procurar nesta tabela aqui, que vai até o infinito, e que eu quero travar. Eu vou apertar F4, vai aparecer uns cifrões ali, aqui, né? Aqui ou aqui vai aparecer esses cifrões dizendo que está travado esse conjunto de células. E qual que é o resultado que eu quero? Eu quero o resultado que está nesta parte aqui da tabela, que é a classe de fato. Novamente, venho aqui, apago, aperto F4, dou um Enter, e ele me coloca como exterior. É exterior? É exterior. É ação no exterior. Vamos ver se funciona para todas as outras? Sim, funcionou. Nós temos exterior para SPXB11, que é ações americanas, exterior para NASD11, que é ações americanas, exterior para ações chinesas, que são ações também no exterior, e ações brasileiras para BOVA11. Deu tudo certo nessa classificação. Com isso, nós podemos então finalmente reorganizar a aba de controle geral. Dessa forma, a gente vai ter no detalhe como que funciona o nosso controle das diferentes classes de ativos que nós podemos investir aqui. Então, aqui em central de controle, o que a gente vai ver aqui nesse primeiro momento? Nós temos que tipos de investimento? Nós temos investimento em ações brasileiras, nós temos investimento em ações no exterior e nós temos investimento em fundos imobiliários. Ações brasileiras são ETFs e as ações que a gente colocou ali nessa aba Controle Ações. Ações no exterior são alguns ETFs, de novo, né? Mais as stocks que a gente preencheu nesta outra aba aqui, Controle Stocks, e fundos imobiliários são simplesmente os fundos imobiliários. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver primeiro o total, quanto a gente tem investido em cada um desses lugares. Ações brasileiras, eu aperto igual aqui, eu venho aqui em Controle Ações, encontro o valor que eu quero, que é o total em ações, que já está aqui preenchido, 42.937, beleza. Aperto mais, perceba que essa é a mesma fórmula que ainda está lá da parte da central do controle. Eu venho aqui em Controle ETFs e eu quero pegar todos os ETFs que investem em ações brasileiras e talvez você veja que não tem esse valor diretamente colocado aqui. Eu vou dar um Enter só para salvar, salvar essa informação aqui, vou tirar o mais, dar um Enter. E aqui em ETFs a gente conseguiu classificar eles corretamente, mas a gente não fez a soma dessa classificação. Então o que eu quero fazer aqui? Total por classe. Então aqui nós podemos ter, por exemplo, a classe de ações brasileiras e a classe de exterior. O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar os valores de cada uma dessas classes e somar aqui. Total financeiro. Para ações brasileiras, eu vou simplesmente colocar um soma C. Soma C. O que eu quero? Eu quero analisar esse intervalo aqui. Aperto F4. Qual é o critério? Eu quero pegar apenas os que são ações brasileiras. E o que eu quero somar? Eu quero somar o valor financeiro atual. Novamente, apago a última linha, aperto F4, dou um Enter, e ele me retorna aqui, de fato, a R$25 mil investido em ações brasileiras, que é o mesmo valor que está em BOVA11. Está correto. Para o exterior, como a gente conseguiu travar as células, é só arrastar para baixo, ele já vai retornar que tem 33.275. Como que eu posso conferir se esse valor está certo ou não? Eu venho aqui, clico e seleciono todas as que são ação exterior,
E aqui embaixo a gente tem já, para facilitar a nossa vida, né, apontando que a soma é 33,275, 33,275, então aqui está correto. Eu volto na minha central de controle e eu sei que o que eu tenho investido em ações brasileiras é o que eu tinha na aba de ações, que eu já coloquei aqui, e a parte de ações brasileiras na aba de ETFs. Então eu clico aqui também, dou um Enter, e ele já me atualiza automaticamente tudo que eu tenho investido nessa grande classe de ações brasileiras, que aqui, especificamente, é composta por ações de forma direta, Petrobras, Itaúsa, BB Seguridade, Vale, e por ETFs, um ETF do Ibovespa. Agora vamos fazer a mesma coisa para a parte do exterior e para a parte dos fundos imobiliários. No exterior, lembrando que a gente tem aqui dois valores. Qual valor a gente vai usar? A gente vai usar o valor em reais, a gente não vai usar o valor em dólares. Por quê? Porque nós estamos olhando para toda essa carteira de investimentos sob a perspectiva de reais brasileiros. Então a gente vai colocar tudo na mesma moeda. Então venho aqui, seleciono o total em reais e somo com o total investido em ETFs no exterior, que a gente também já calculou anteriormente. Dou um Enter e aqui aparece que tem 1.550.000 investido em ações no exterior. Isso vem muito por conta desses números aqui que acabaram ficando um pouco exagerados. Eu vou diminuir isso aqui um pouco. A pessoa tem, sei lá, 8 ações da Apple, 8 ações da Microsoft, 8 de cada uma dessas, só para ficar um valor um pouco mais em linha com o que a gente tem no restante da carteira. Então, ficou em 83 mil, ok, tá um valor aceitável. Lembrando, isso aqui é só um grande exemplo. E para fundos imobiliários, como a gente só tem uma fonte de fundos imobiliários, eu venho aqui, seleciono o total em fundos imobiliários, aperto Enter, 64.322, e a gente tem o montante investido em cada uma dessas três grandes classes. Lembrando, a gente também ainda vai ver aqui ao longo dessa série de vídeos investimentos em renda fixa. A gente pode separar esses investimentos em renda fixa em algumas classes diferentes, seja separando por tesouro direto e renda fixa de bancos, ou separando por o que é atrelado à inflação, o que é atrelado ao CDI, Selic, o que é pré-fixado. Existem algumas separações diferentes que a gente pode fazer e que a gente vai ver no futuro. Mas nessa aula aqui, a gente já conseguiu ver como a gente pode classificar e como a gente pode controlar esses investimentos em ações brasileiras, ações no exterior e fundos imobiliários. Claro, a gente pode também pegar aqui o total investido em todos esses produtos diferentes, que é de atualmente 216 mil reais. E com isso a gente pode fazer um último pequeno adendo aqui, que é em relação à alocação de ativos. Poxa, eu estou investindo, nesse exemplo fictício, né, a pessoa está investindo em ações brasileiras, está investindo no exterior, está investindo em fundos imobiliários e gostaria de ter uma carteira que fosse... e colocar aqui só a renda fixa só para preencher, né, que seria... Por exemplo, a pessoa tem 10% em ações brasileiras, 10% em ações no exterior, 10% em fundos imobiliários e o restante em ativos de renda fixa. Como que eu sei se essa pessoa está investindo de forma correta? Como que ela pode controlar os seus investimentos tendo com base esses números? Bom, a gente está usando aqui um software de tabulação, o Google Sheets, a gente consegue fazer isso de forma facilitada. Eu vou preencher, eu vou inclusive marcar isso aqui com uma cor para eu não esquecer. Eu vou preencher esse valor aqui, digamos que a pessoa tenha aproximadamente 800 mil reais em renda fixa. Eu vou preencher isso porque faz sentido em relação às outras coisas que já foram preenchidas. Então esse total aqui eu preciso atualizar também com o valor de renda fixa, que vai até a linha 13. Ok. A pessoa tem um patrimônio de aproximadamente R$1 milhão. Como que eu sei se esse patrimônio aqui está em linha com o que ela deveria investir? Aqui, vamos colocar como sendo o que deveria ser. Pode colocar percentual ideal, fração ideal, alocação ideal para os seus investimentos. Aqui eu vou colocar o que deveria ser. E vamos comparar o que deveria ser com o que é, com qual é a situação atual. Como que a gente sabe a situação atual? Eu pego a quantidade investida em ações brasileiras e divido pelo total. Eu fixo esse total só para eu poder arrastar a fórmula para baixo. E aqui, eu vou converter isso aqui para percentual. Nós vemos que, poxa, deveria ter 70% em renda fixa, tem 78%. Deveria ter 10% em fundos imobiliários, tem 6%. Então, esses percentuais aqui estão um pouco distantes do ideal. O que a gente pode fazer agora? Pode pensar, poxa, se esse aqui é o meu percentual ideal, o que deveria ser, e eu tenho aqui
R$1.000, R$2.000 para colocar na minha carteira de investimentos, onde será que eu vou colocar esse montante de dinheiro? Será que eu coloco aqui em renda fixa? Não, não faz sentido. Renda fixa já está em um percentual um pouco maior. Então faria sentido, por exemplo, colocar nessas outras classes. Essa organização um pouco mais detalhada em relação à alocação de ativos, em relação a onde investir, isso exige uma estratégia um pouco mais apurada. Isso exige que você tenha um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre investimentos como um todo, sobre como lidar com a sua carteira global de investimentos. Isso também acaba sendo assunto para outro vídeo, até porque esse aqui já está quase estourando o nosso tempo por hoje. Beleza? Se você tiver alguma sugestão, eu recomendo que você deixe essa sugestão abaixo. Eu já recebi uma sugestão bastante interessante no primeiro vídeo dessa série. Se você tiver uma sugestão, por favor, coloque um comentário aqui abaixo que a gente vai tratar isso em assuntos futuros. Beleza? Por esse vídeo aqui é isso. Se você gostou, não se esqueça de olhar o primeiro vídeo, caso você não tenha olhado. Te inscreve aqui no canal, te inscreve na Guilda dos Investidores, para você não perder os próximos vídeos dessa série. E eu te vejo em uma próxima oportunidade aqui nesse canal. Um abraço.